Olá, boa noite. Boa noite, bem-vindos a mais uma Ecologia Educacional. Todas as semanas estou aqui para falar um pouco mais sobre isto que é educar, sobre educação. Hoje trago-vos os 3 R's da ecologia, não é? Como é que isto surgiu? Mais uma vez a falar, não é? Mais uma vez a falar com quem está ao meu redor, porque só assim faz sentido trazer coisas atuais e que sejam práticas, não é? Coisas práticas para falarmos aqui. Mas voltando um bocadinho atrás. Vai começar em agosto o curso de Educador Consciente, feito por mim, com todo o amor e carinho, com também o apoio da ACC. Porquê que eu vos estou a dizer isto? Para vos dizer que tudo aquilo que nós falamos aqui já vai fazer um ano. Todas as semanas, na Ecologia, eu esbocei um curso de 18 horas onde vos explico com detalhe, com exercícios práticos, como é que nós nos podemos tornar um educador consciente. E porquê que eu falo em educador? Porque qualquer pessoa que se relacione com crianças é um educador. Não é só o docente, educador da infância, mas educador no seu sentido mais amplo. Qualquer pessoa que se relaciona com outra está, de uma certa forma, a educar. Está a estabelecer uma relação com. E é aí que é isso que a ecologia educacional nos fala, sobre relações, mais virado para a relação com a criança, mas sem esquecer que nós somos adultos e também temos de ter a noção de como é que nos podemos relacionar com os adultos, não é? Às vezes é o desafio. No meu caso o desafio foi esse. E o que é que será então os 3 R's da ecologia educacional? Como já vos disse logo nas primeiras lives, a ecologia nasceu com o intuito de juntar várias temáticas, várias abordagens que eu, enquanto educadora, tive na minha formação, mas principalmente com aquilo que fui construindo como informação minha, como aprendizagens que eu fui fazendo de outros cursos que não têm nada a ver com a educação, mas que para mim têm tudo a ver com a educação, como é o caso da programação neurolinguística, como é o caso do coaching, como é o caso da terapia educacional, como é o caso da inteligência emocional. Então, todo este conhecimento que para mim me fez sentido ter, porque eu necessitava de mais, não é? Eu fiz um trabalho de autoconhecimento daquilo que eu precisava e fui à busca para melhorar a mim enquanto pessoa. O que aconteceu foi que, inevitavelmente, houve também uma transformação na profissional. É possível aprendermos mais sobre educação sem ser só nas nossas escolas tradicionais, não é? Na nossa formação base. Nós, docentes e não docentes, qualquer pessoa que se relacione com crianças não pode, de maneira nenhuma, ficar só pela formação que teve de base da sua universidade, do seu instituto, seja o que for. Não pode. É necessário uma atualização constante e é necessário uma consciência sobre essa atualização. E é um pouco isso aquilo que vos trago hoje, dos 3 R's da ecologia. Quando nós falamos em ecologia, a primeira coisa que nos vem à ideia é a natureza, não é? É esse apelo do bem-estar, essa harmonia entre as partes, não é? Daí o nome ecologia educacional. A ecologia educacional tem como objetivo juntar, fundir várias temáticas e metodologias para trazer aos adultos uma maior consciência sobre a educação. E quais são então os 3 R's da nossa ecologia? Nós sabemos que da parte de ecologia ambiental são reciclar, reutilizar, reduzir, não é? São os 3 R's. Nós o que podemos fazer, e não é reduzir seja o que for, ou melhor, podemos reduzir preconceitos e medos sobre a educação, isso podemos. Podemos reutilizar metodologias, porque
vocês sabem que eu sou uma grande fã de Maria Montessori e já tenho bastantes anos, ok? Sou bastante fã da filosofia estoica, já tenho bastantes anos e é a base de muita coisa. E aprendi isto com o meu professor Jorge Dias. Podemos reciclar novas capacidades nossas ou que estão adormecidas ou que não são muito usadas. Podemos reciclar. Porque aquilo que a PNL nos diz é um dos pressupostos e é muito engraçado, que diz-nos que todas as pessoas têm as ferramentas que necessitam. Então, se todos temos essas ferramentas, vamos usá-las. Vamos, em vez de as deixar adormecidas, vamos acordá-las e pôr a mão na massa. É esta a ideia da ecologia. E aquilo que vos trago hoje são os 3 R's, os 3 pilares da ecologia educacional. Ecologia que visa o bem-estar e a harmonia em relação à educação. O primeiro R, vou-vos trazer o R do respeito. Nós falamos e existe um trabalho ainda gigante a ser feito sobre esta busca pelo respeito físico da criança, que é a não violência, não é? Há um trabalho ainda gigante a ser feito, já há lei, já há tudo e mais alguma coisa, contudo, ainda é preciso muito trabalho, ainda é preciso muita atenção, muito olho daquilo que se passa à nossa volta, para que não sejamos, sem querer ou por querer, coniventes com uma violência, ok? Mas aquilo que vos trago é o respeito, não só o respeito físico pela criança, pela figura da criança, mas o respeito verbal, o respeito emocional. Então, estas 3 vertentes do respeito: o respeito físico, o respeito verbal e o respeito emocional. E vou-vos dar um exemplo de cada um. O respeito físico pela criança, pelo ser que ele é, não é um ser inferior, ok? Não é uma palmadinha, uma belinha, não fariam isso com um adulto, pois não, então não façam com uma criança, que ainda por cima depende de nós para sobreviver, principalmente nos primeiros anos de vida, ok? Respeito verbal, uma coisa tão simples como dizer à criança certas coisas que nós achamos que são super naturais, super normais, como não estás a chorar, então bebezolas, estás com a xuxa, mas porquê estás com a xuxa, és um bebê? Voltamos outra vez à mesma coisa. Atenção à forma como nós falamos. Atenção ao que queremos passar para a criança. Se não temos nada interessante para passar, ficamos calados. Tão simples como isso. Se nós não falamos daquela forma com um adulto, por que razão estaremos a falar com uma criança? A criança está a aprender como é que se fala. A criança está a aprender o que é uma comunicação. A criança não entende, não tem maturidade para entender sarcasmos, ironias. Ela não entende isso. Então, se ela não entende, vamos principalmente nos primeiros anos de vida ter uma comunicação mais concreta e assertiva possível. Para que a criança consiga raciocinar e perceber como é que o mundo à volta se gera. O respeito verbal pela criança é exatamente termos consciência da forma como nós estamos a falar. Qual é a minha intenção ao estar a comunicar isto? Tão simples. Às vezes, se querem, ou melhor, um dos exercícios para pensarmos um pouco nesta consciência sobre a forma como nós comunicamos é tão simples quanto isto, fazerem essa pergunta. Eu vou falar isto. Qual é a minha intenção ao falar isto? Não dá assim tanto trabalho, malta. Não estejam com coisas. Isto começa a ser automático. Não podem ser preguiçosos. Ok? Isto pratica-se, isto treina-se. Nós temos esta vida toda para fazer coisas diferentes e para aprender. Não vivam sempre a mesma coisa. Têm uma vida inteira, não a desperdicem. Vamos aprender coisas. Temos seres à nossa frente, filhos, alunos, primos, sobrinhos. Temos crianças à nossa frente que precisam de nós e da nossa ajuda, do nosso guiar. Ok? Então, é praticar. Qual é a intenção que eu tenho ao estar a dizer isto? Ok, é esta. Não, afinal não tenho intenção nenhuma, era só mesmo para estar a brincar. A criança, quando quiser brincar, ela chama-te para brincares com ela. Ok? Pronto. O respeito
é realmente a base e o respeito é um dos valores assim maiores que existe, que tem várias interpretações. Contudo, eu posso vos dizer que o respeito, para mim, em relação à criança, é utilizado de uma forma muito simples com um princípio de mindfulness, que é o igual valor. E para mim, quando tive essa... Beijinho, Kátia, para ti. Quando tive esta recepção do igual valor, quando estudei um pouco mais sobre isto, pensei, é isto traduz, quando eu quiser falar com algum adulto, tentar explicar este meu ponto de vista para que seja de uma forma até útil para ele, não seja assim uma coisa de é a minha opinião, é a tua opinião e estamos aqui em conflito, não. É uma coisa mais prática, é exatamente isto, o igual valor. A criança tem o igual valor de qualquer outro adulto que esteja à minha frente a falar. Para algumas pessoas, assim um exemplo exagerado é aquela criança tem o igual valor do nosso Presidente da República, seja ele qual for na altura em que possam estar a ver este vídeo. Ok? Se não falariam com aquele adulto daquela forma, por que razão falam com a criança? Então, o respeito é algo dito da boca para fora tantas vezes, e nós muitas vezes dizemos, não, mas eu respeito as crianças, não lhe falta nada, não. Não é o dizer, é o fazer. E quem teve connosco no webinar sobre os 3 sinais de uma criança feliz, nós falámos sobre isto. Uma coisa é a perspectiva do adulto. Eu faço assim, eu dou assado. Outra coisa é aquilo que a criança sente. E aquilo que a criança sente muitas vezes não está em ecologia com aquilo que o adulto sente e pensa que está a fazer. Então vamos ter noção, vamos ter consciência que o respeito verbal com a criança é algo crucial em relação à sua educação. Vamos então ao respeito emocional. O respeito emocional é antes de irmos ao próximo, sem dúvida tem igual valor ou ainda mais por sermos espelho. Exatamente, Kátia, é mesmo isso. Nós não podemos olhar para a criança como um ser inferior, exatamente por isso. A criança vê em nós o Deus, vê em nós o ser que sabe tudo, que faz tudo, que a protege de tudo. Esta é uma responsabilidade ainda maior sobre a educação. Ok? E, entretanto, já falei sobre o segundo R, mas pronto, vamos lá. O respeito emocional é tão simples como acolher todas as emoções que a criança tenha. E quando eu vos digo todas, é mesmo todas. Ai, mas vai ficar mimado. Ai, mas vai ficar muito bebezolas. Ai. A infância da criança dura 7 anos, pouco mais. Depois começa a entrar na pré-adolescência e tudo mais. Mas vamos pela idade do pré-escolar e depois do primeiro ciclo, ok? Claro que a criança, pelo Sistema Nacional de Saúde, é criança até aos 18 anos, certo? Ok. Mas estamos aqui a falar da maturidade e tudo mais da criança. A criança, se não for acolhida nestes anos, não é quando chegar adulto que vamos estar todos, mas ok, palmadinhas nas costas, não podes ficar assim. É em criança que nós vamos acolher as emoções que ela sente, vamos reforçar quando ela estiver encantada, feliz da vida, confiante, plena. Vamos acolher e silenciar muitas vezes, porque às vezes só basta um abraço para elas ficarem seguras e calmas, ok? Ou vamos acolher aquelas emoções e vamos falar sobre elas quando a criança quiser e precisar, ok? É nesta idade. Claro que uma mãe vai sempre pegar ao colo no filho quando o filho estiver a chorar. É claro que nós vamos acolher a criança sempre que ela estiver a chorar. Mesmo que nós, adultos, ao olharmos, conseguimos perceber se é grave ou não é grave. Mas se para a criança é grave, vamos ajudá-la então a perceber que não é grave, não é assim tão grave. Vamos acolher.
Aleijaste? Olha, tem sangue. Não tem sangue. Vamos passar por água, vamos por uma pomadinha, queres um beijinho? Não é aquelas frases típicas e automáticas. Ah, pronto, não chores, levanta-te, não foi nada e tal, já passou e tal. Vamos ter atenção que a criança, se ela estava feliz da vida. Imagine só o cenário. Uma criança está a brincar, feliz da vida, e corre e salta e de repente tropeça e cai. E fica muito aflita porque ela assustou-se. Não foi do facto de ter aleijado ou magoado alguma coisa, mas foi pelo susto em si, por aquele movimento repentino. Ela pode ficar assim assustada e nós podemos ir lá ou não, ser assim mais afastada e dizer: estás bem, está tudo bem, anda, vamos levantar. É diferente até o tom de voz do que já passou, anda lá, levanta-te, já foi ontem. Porquê é que estamos a distorcer algo que a criança está a vivenciar? Isto é um desrespeito emocional. Ok? Para mim. Aquilo que eu estou a dizer não é o extremismo de colocar a criança numa bolha ou numa redoma. Ok? Aquilo que eu estou a dizer é para nós termos a noção e a perspicácia, a sensibilidade de perceber que o respeito é um valor muitíssimo vasto que tem várias áreas. E eu estou a focar só em 3. O respeito físico, o respeito verbal e o respeito emocional. E que é necessário nós adultos termos esta consciência e pensarmos qual é que é a intenção ao estar a comunicar isto. Qual é que é a minha intenção quando ela tropeça, cai e fica aflita? Eu quero que ela se empodere, tenha consciência que já passou. Então, não é estar a contradizer aquilo que ela está a sentir, é acolher e guiá-la. Até porque muitas vezes o que acontece, e de certeza que vocês já presenciaram, quando alguém diz, já passou, não sei o quê, ela olha e fica ainda mais aflita, porque para ela ainda não passou. Mas o adulto está a dizer que já passou, então supostamente já tinha que passar, porque o adulto é que sabe. Estão a ver o curto-circuito que acontece naquela cabecinha. Ok? Então, primeiro R da ecologia educacional, respeito. Respeito físico, emocional e verbal. Ok? Vamos ao nosso segundo R. E o segundo R é aquele que nós podemos utilizar como o reutilizar ou reciclar. Tem a ver com a nossa responsabilidade enquanto adultos. Então, o terceiro R da ecologia educacional é, então, a responsabilidade. Nós somos os adultos. Nós somos o ser maduro. Nós é que temos a responsabilidade de guiar, de educar, de proteger, de fazer tudo em relação à criança. Olha só agora aquilo que eu disse, valha-me Deus, fazer tudo em relação à criança. Mais uma vez, não é colocar numa redoma, não é ser autoritário e não deixar que a criança tome decisões. Não é nada disso que eu estou a dizer. Aquilo que eu estou a dizer é que nós temos a responsabilidade. Nós adultos, e quando estou a falar nós, é cada um olhar para si. Isto quer dizer o quê? Que é, eu sou mãe, a minha responsabilidade enquanto mãe é esta, ok? Eu sou educadora, a minha responsabilidade enquanto educadora perante os meus alunos é outra. E cada um de nós tem que ter essa responsabilidade. Nunca, jamais, em tempo algum, eu tenho uma maior responsabilidade sobre os meus alunos do que têm os pais deles. O que é que tem que acontecer? Tem que haver um juntar. Tem que existir uma harmonia, uma ecologia em relação a mim e em relação aos pais dos meus alunos. Isto só acontece quando existe parte a parte um querer perceber como é que funciona, um querer pedir ajuda e estar disponível para os ajudar, partilhar informações. Existir sempre a verdade e honestidade. Ok? Mas cada um de nós tem a responsabilidade. Como é que isto existe na prática? Eu sou adulto, ok? Eu sou adulto maduro. Eu sou adulto com consciência. Mas como é que nós temos a certeza que temos consciência? Como é que nós temos a certeza que nós
somos um adulto maduro, como é que nós temos a certeza que estamos bem. Há um psicólogo que eu gosto muito, que é o Dr. Alfredo Leite, que fala muitas vezes sobre o autoconhecimento. E é exatamente por aí. Ter responsabilidade enquanto adulto é ter a consciência que nós estamos constantemente a aprender. Estamos constantemente a evoluir. Então não podemos ficar parados. É necessário que queiramos aprender sobre nós, queiramos ver o nosso lado solar e o nosso lado lunar, queiramos aprender a ter desafios e a superar esses desafios. E é necessário que nós queiramos aprender sobre, a conhecer-nos, a conhecer outras abordagens. Então a principal prática, digamos assim, a principal prática sobre esta responsabilidade que nós podemos fazer em relação aos nossos filhos e às nossas crianças é este autocuidado, este autoconhecimento de nós próprios. Quem sou? O que é que gosto? Fazemos estas perguntas diariamente ou de tempos a tempos, ou quem nunca fez esta pergunta pensar, mas porquê é que eu nunca fiz isto? Quem é que sou eu? Que pessoa é que eu me tornei? Que profissional? Que legado é que eu deixo quando partir? Que legado é que eu deixo? Quais são os valores que eu estou a transmitir aos meus filhos? Conhecer-me. Perceber que eu sou responsável por mim, por querer fazer, por querer aprender, por querer buscar ajuda quando necessito de ajuda, quando não estou a conseguir de uma forma ou de outra ter a responsabilidade de perceber que posso pedir ajuda. Então, o autoconhecimento é a prática principal para nós exercermos esta responsabilidade com responsabilidade. Porque nós temos a noção, nós passamos a adultos, começamos a trabalhar, casamos, temos filhos, ganhamos esta responsabilidade muitas vezes sem perceber que já estamos com responsabilidade. Sem olhar e pensar, uou, o que é que eu faço com isto tudo? Eu tenho este poder todo, esta responsabilidade toda em cima de mim. Muitas pessoas olham para a responsabilidade como um peso, não é? Como algo negativo, algo que dá-me trabalho. Há outras pessoas que olham para isto como eu já posso fazer isto, eu vou fazer isto agora, eu vou fazer mais coisas. Então, esta visão de afastamento, não é? Esta visão pela dor, ou esta visão pelo prazer, pelo ir ao encontro de... Esta visão foi mostrada com a programação neurolinguística. Não é? Por isso é que eu vos digo, é tão bom quando... foi muito bom quando em 2018 eu tive à minha disposição ferramentas que me ajudaram não só enquanto pessoa, mas também como profissional, e por isso nasceu a ecologia. Isto foi muito bom. Aquilo que eu vos trago todas as semanas e o curso e tudo mais de educador consciente são temáticas que eu coloquei em prática desde 2018 e que funcionaram e que funcionam e que têm bases, ok? Então, para mim, esta responsabilidade enquanto educadora acresceu um bocadinho mais, porque se eu ganhei novas ferramentas que foram úteis e práticas, mais pessoas podem ter também. Então a minha responsabilidade subiu um bocadinho com muito prazer, com muito amor, para que a ecologia chegue a mais pessoas, para que a PNL chegue a mais pessoas, não só a nível empresarial, que o coaching chegue a mais pessoas, que a inteligência emocional chegue a mais pessoas. Ok? Que uma visão mais alargada, mais sistémica sobre a educação, sobre a própria criança enquanto ser, chegue a mais pessoas. Ok? E isto leva-nos ao terceiro R da ecologia, que vos trago, falei-vos do respeito, da responsabilidade e trago-vos o rigor. O rigor, quando nós falamos em rigor, a nossa mente vai logo para coisas mais empresariais, vai para contratos, vai para algo mais de negócios, não é? E
aquilo que Maria Montessori nos falava é que a educação é uma ciência rigorosa, é uma ciência, não é uma área da filosofia, não é a área das letras, mas sim da ciência viva, ok? É um estudo científico, a educação. Estudar a educação devia estar nas ciências, não por ser algo estático, não é? Como a matemática e tudo mais, não é? 2 mais 2 são 4, ok? Não, mas no sentido em que é através da observação que existe que existem as hipóteses, não é? Que existem observar para ver o que é que vai acontecer e a observação e hipóteses é o método científico. Os cientistas têm várias hipóteses que vão experimentar e o que é que têm que fazer? Têm que observar. E depois tirar conclusões. Não é? E não é aquilo que esperam, vamos voltar a fazer outro experimento, certo? É a mesma coisa que se passa na educação. E é tão giro porque Maria Montessori já há imensos anos que falava sobre isto e parece que dá muito trabalho. Não é? Parece que dá muito trabalho, mas o facto é que, se nós observarmos uma criança, podemos perceber como é que a criança funciona e podemos rapidamente nós encontrar novos comportamentos para nós agirmos com a criança. Não é a criança que vai mudar, seja o que for, somos nós. A criança está em crescimento, a criança está em adaptação ao mundo, a criança está em adaptação até a nós próprios. Nós é que somos os adultos, ok? Nós é que temos a maior consciência. Nós é que somos maduros, certo? Então somos nós que nos vamos adaptar àquela criança. Mas porquê é que ela só grita? Porquê é que quando eu a chamo ela não vem? E porquê é que a chamas sempre da mesma forma? Vamos lá observar. Quando a chamas, ela está a fazer o quê? Ela está a ver desenhos animados, ou está a brincar. Então, vamos observar esta situação. A criança está a brincar ou está a ver desenhos animados e tu vais da porta no quarto ou da sala, gritas: "Oh, Maria Francisca, bora!" Sim, é isso. Então, vamos voltar a observar. Agora vamos inverter os papéis. Faz de conta que tu é que estás a fazer uma coisa que tu gostas e eu chego à sala e chamo-te e tu tens que ir logo. E a pessoa fica muitas vezes a olhar para mim. Lá está o igual valor. Se a criança está a fazer algo que gosta muito, que está super concentrada, pintar, recortar, colar, ver desenhos animados, seja o que for. E nós vamos lá, chamamos, até às vezes até com uma vozinha um bocadinho mais alta, não é? Não vou dizer gritar, mas pronto. A criança, no mínimo, vai dizer que não. No mínimo. Pode dizer que não, pode começar a espernear, pode começar a gritar também. Nós interrompemos aquilo que a criança estava a fazer. Nós não avisámos que ia acontecer aquele chamamento e iríamos fazer uma coisa a seguir. Não nos fomos envolver naquilo que a criança estava a fazer primeiro, para saber o que é que se daria a passar para depois chamá-la para nós. Isto é muito engraçado, porque isto é uma técnica da programação neurolinguística que se chama o rapport e o calibrar. Fica para outras coisas. Então, se nós queremos que a criança venha até nós, temos que observar primeiro. Observar, para perceber que comportamentos é que nós vamos utilizar. Não vamos estar sempre a utilizar a mesma coisa. Nós estamos constantemente a utilizar o mesmo comportamento. A criança vai responder sempre da mesma maneira e depois nós adultos é que dizemos que a criança funciona sempre assim. Ou a criança está sempre a fazer birras. Ou a criança está sempre a falar alto. Vamos ter novos comportamentos para poder ter novos resultados. É ou não é um experimento científico? É ou não é uma metodologia científica? E Maria Montessori já falava sobre isto. Sobre a base de tudo ser a observação. Então quando nós falamos de educação, quando nós estamos a pensar ser papás e mamãs, quando nós pensamos, se calhar até vou tirar o curso de educador de infância, se calhar até vou tirar o curso de apoio à infância, ou de assistente ou técnica. Vamos pensar um bocadinho e vamos ter o rigor que é necessário sobre a educação.
Vamos estudar, e não só aquilo que nos ensinam nas escolas tradicionais. Vamos estudar mais sobre nós. Vamos observar muito a criança e observar sem julgar. Sem julgamento. Não há opinião. O cientista não tem opinião se quer que a mistura química seja A ou seja B. Não. Okay? Rigor, quando se estuda educação, é exatamente uma observação sem julgamento. Observar aquilo que se está a passar. E depois arranjar para nós, adultos, comportamentos sobre aquela observação. Comportamentos que nos ajudam a melhorar a relação com a nossa criança, ou com o nosso aluno. Fiz-me entender? Sim? Estes são os 3 R's. Os 3 R's da ecologia educacional. E ainda falando aqui sobre o rigor, há uma frase que uma pedagoga que gosto muito brasileira, que é a Isa Menatel, fala muitas vezes, que é necessário estudar para ser pai e mãe. E nós fomos habituados, já vos falei isso várias vezes, nós fomos habituados a entrar no automático. Vamos casar, temos filhos e pronto, e lemos os livros e está tudo feito. E surgem depois as complicações. É necessário termos rigor na educação dos nossos filhos. É necessário que tenhamos rigor na nossa prática educativa. É necessário que, apesar de todos os direitos, todos os deveres, tudo aquilo que nós queremos alcançar enquanto profissionais, não nos podemos esquecer do rigor educacional, não são em papéis. Okay? O rigor educacional não estão em papéis. Então, por mais burocracias que nós infelizmente temos ou que possamos vir a ter a noção de que temos que saber separar as águas. E o rigor educacional para com os nossos alunos nunca pode ser nem esquecido, nem diminuído. Por isso é que às vezes é um trabalho inglório, não é? Mas eu acredito que quem está nesta área só pode estar por devoção, só pode estar por um amor muito grande e incondicional à educação. E eu já vos disse uma vez, e quem não se sentir bem, quem não se sentir capaz, peça ajuda, que fale com alguém, que saia desse contexto. Saia desse contexto. Existem milhentas profissões para se ter, existem muitos trabalhos para se fazer. Não dá, não se sentem, não sentem cá dentro esse chamamento, não façam. Não façam, ok? Se vos fizer sentido, partilhem esta live para mais pessoas, para que a ecologia educacional chegue a mais famílias, a mais professores, a mais auxiliares, todas as pessoas que se relacionam com crianças, ok? E hoje falámos sobre os 3 R's da ecologia educacional. Não é reduzir, nem reciclar, nem reutilizar, ok? Mas podemos sim reutilizar novas capacidades, percebendo que temos de ter então respeito, é o primeiro ponto, uma visão de um igual valor para com a criança. Temos a responsabilidade, enquanto adultos, de estarmos bem e de aprendermos mais e de, mesmo quando não estamos tão bem, pedir ajuda, estudar mais, ter um autoconhecimento e um autocuidado, ok? Essa é a nossa responsabilidade. E, por último, o rigor. Perceber que educar não é algo que... não é só aquilo que nós sentimos cá dentro, que chamamos de intuição, aquela intuição maternal, aquela intuição parental, se querem assim chamar. Não é só. É uma boa base e podemos dizer que realmente muitos pais, aquilo que eu sinto agora é que necessitam de ouvirem-se mais um pouco, confiarem neles, ouvirem a sua intuição, mas é necessário também uma atualização. Uma atualização, novas metodologias, não é modas, não é modas, não é de bloguinhos, não é de lives. Aquilo que eu já vos disse várias vezes, depois desta live, alguma coisa que não ficou ou que ficou, vão pesquisar mais. Vão à busca sobre, venham falar comigo e tirem dúvidas sobre aquilo que eu vos disse. Não fiquem só por lives, não fiquem só por blogs, não fiquem só por posts, ok? Vão pesquisar mais. É isso que eu vos digo como rigor.
E observem muito a vossa criança, os vossos alunos, as vossas crianças. Observem. Observar sem julgar. Observar sem julgamento. Só com uma observação científica é que nós podemos perceber que comportamentos é que podemos ter nós para que a criança nos entregue também novos comportamentos. E assim podemos atualizar e avançar na relação que temos com a nossa criança. Meus queridos, hoje ficamos por aqui. Espero que esta live vos faça sentido, que tenha ficado aí um bichinho sobre estes 3 R's da ecologia educacional. Mais uma vez vos digo, pesquisem sobre estes assuntos, falem comigo aqui, tanto no Insta como no Face, como no YouTube. Entrem em contato comigo, algum esclarecimento, estou sempre aqui para vos receber. E não vos deixo passar mais. Não se esqueçam, o curso de Educador Consciente está quase a começar. Começa dia 1 de agosto. Sim. São 18 horas, são aulas síncronas, onde vamos estar olho no olho durante vários dias a falar sobre isto do que é educação. Estamos a falar sobre uma nova mentalidade. Eu não gosto de dizer nova mentalidade, mas vou-vos dizer uma mentalidade atualizada para receber as crianças que estão aqui a chegar, para receber, ou melhor, para abraçar os jovens, os adolescentes, para que possamos dar uma volta, todos nós, sobre a educação, para melhor, chegando para nós, as nossas crianças, e aumentando não só a nossa responsabilidade, mas o dom que é sermos adultos responsáveis. Estamos aqui para os guiar, para os amar incondicionalmente. Beijinhos a todos. Partilhem esta live com mais pessoas para que chegue a mais gente. Obrigado por estarem desse lado. Uma noite fantástica para todos vós. Fiquem bem. Beijinhos.